Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um Conhecendo Mais a Palavra de Deus, para viver muito mais esses milagres que Deus tem para você aí que está ouvindo e para nós aqui também, que estamos estudando cada vez mais a Palavra do Senhor. Isso aí. E nós convidamos a você que faz parte aí do canal, se você não se inscreveu, coloca, né, o seu like, seus comentários, dá o seu testemunho também, e também entra aí no site ministérioaguaviva.net. Entra aí, nós temos em português e espanhol, você pode clicar aí, vão aparecer as abas, né, as páginas que você pode estar entrando, então seja muito bem-vindo, sabendo da história, sabendo de todos os temas que nós já estudamos, sabendo dos clipes de música também pela Rádio Vineyard, que faz parte desse ministério, do nosso ministério. E também aí nós indicamos os filmes, né? Alguns filmes para sessão pipoca aí com a família e com os amigos, que você possa aproveitar bastante, com alegria, a intensidade de vida que Deus te dá, curtindo esses vídeos. Alguns filmes realmente são cristãos, outros não, mas são filmes que passam uma mensagem, né? Então, que você possa entender essa mensagem, que seus amigos possam conversar, comentar, tirarem conclusões, para que nós possamos estar edificando o corpo de Cristo, que somos nós, a igreja do Senhor. Aleluia. Ok. No domingo passado, o Senhor nos deu uma palavra sobre fidelidade. Nós falamos sobre fidelidade. E nós estamos trazendo agora um estudo sobre o tema fidelidade. Mas não a fidelidade nossa, mas sim a fidelidade de Deus. Qual é a fidelidade de Deus? Esse Deus que é fiel, esse Deus que é muito, esse Deus fiel que é muito utilizado em nossos dias pelos cristãos, principalmente para fazerem referência a alguns eventos denominacionais, como o livramento, mas muitas vezes tem sido utilizado como jargão, utilizado como uma força de expressão, ou utilizado até uma forma de marketing para dar credibilidade a produtos e serviços. Então, muitas vezes, esse Deus é fiel, é usado mais para marketing do que para realmente dizer a fidelidade dele, né? Mas será que você e eu, como cristãos, nós compreendemos a exata dimensão e extensão da fidelidade de Deus? E é isso que a gente vai querer estudar hoje, né? É isso que a gente vai querer estudar hoje. Mas Deus fiel, ele é fiel não porque você e eu merecemos, mas sim porque Deus derrama a sua graça e o seu amor sobre as nossas vidas. Nós fizemos um estudo sobre graça, né? E está aqui no YouTube, você pode buscar, se você não viu, né? Mas tem alguns aspectos que a gente gostaria de falar sobre Deus é fiel. Deus ele é fiel quando há incredulidade. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 3. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Ou seja, o apóstolo Paulo lhe pergunta se todos forem incrédulos, não importa. Não importa porque ele acredita em Jesus. E ele também é claro ao dizer que a incredulidade do homem não aniquila a fidelidade de Deus. Ou seja, Deus ele é verdadeiro, Deus ele é fiel e Deus ele é imutável, mesmo que o homem não creia nele. Sabe que muitas vezes nós falamos que Deus é fiel no sentido assim de, porque ele é fiel, ele não abandona, né? Mas assim, quando a gente fala, se eu não sou fiel, o que Deus
tem que... O que isso mudaria no caráter de Deus? Nada. Por isso ele não muda mesmo. Não muda. Se você é bonzinho, se você é ruim, se você é fiel, se você é infiel, o caráter de Deus continua sendo fiel. Ele continua sendo fiel. Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 9, versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Eu pediria que você estivesse anotando os versículos para você confrontar com a tua Bíblia, porque a gente tem muito versículo hoje aqui, né? Então eu gostaria que você estivesse anotando. Nesse texto, o apóstolo Paulo, que era tido como apóstolo dos gentios, apresenta o povo de Israel como exemplo da fidelidade de Deus, pois mesmo os israelitas, sendo incrédulos, não significava que a palavra de Deus havia falhado. As promessas do maravilhoso pacto de Deus foram para Abraão. Ou seja, o pacto que Deus teve com Abraão, ainda que o povo foi infiel, Deus manteve. Comentamos que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Uhum. Ou seja, ele pode estar em todos os lugares, em todas as épocas. Então ele já sabia que o homem ia estar falhando tanto assim? Ele tinha conhecimento disso, mas ele deu a liberdade para que nós estivéssemos escolhendo o que fazer, né? Então, independente do que ia passar com você e comigo, a fidelidade dele ia continuar. A fidelidade dele é imutável. Ou seja, aquilo que ele prometeu, ele faz. Então, todas as promessas que ele fez, ele tem cumprido. E eu lembro que no domingo nós falamos sobre a volta de Jesus. É uma promessa. Ela não se cumpriu ainda, mas vai se cumprir. Então, nós temos que entender essa fidelidade de Deus. Nós temos que entender que mesmo na incredulidade, né, Deus é fiel. E nesse caminho podemos dizer também que a justiça de Deus até seria uma promessa, ele vai fazer a justiça. Ele vai fazer justiça porque um dos atributos de Deus é ser justo. Então, a justiça ele vai fazer, né? Então, você que acompanha, nós colocamos um versículo todos os dias no grupo de WhatsApp. Se você ainda não recebe, gostaria de receber, é só mandar uma mensagenzinha para nós. E eu estava falando justamente ontem sobre isso, né? Porque lá em Provérbios diz que aquilo que você faz, é o que você vai pagar. Então, quando Salomão escreveu isso, ele quis dizer que a justiça de Deus ela ia acontecer. Ela ia acontecer para aqueles que creem e para aqueles que não creem, aqueles que são filhos e aqueles que são bastardos. Ou seja, aqueles que são que pertencem à casa de Israel e aqueles que não pertencem, aqueles que são gentios. Então, a gente estava falando da justiça. Então, a justiça é um atributo de Deus. Então, eu não posso pensar, será que Deus... É o que muitas vezes passa com a gente quando você entra em desacordo com alguma pessoa, principalmente quando você fica muito nervoso, você quer matar a pessoa. Não literalmente, você quer matar, né? Porque você está com muito ódio, muita raiva, você está muito colérico, então você quer fazer alguma coisa. E nessas horas é difícil para o ser humano ele entregar isso nas mãos de Deus, sabendo que Deus vai fazer justiça. Então, muitas vezes, você e eu queremos ver a justiça de Deus, mas Deus não quer mostrar para nós. Ele quer fazer justiça sem que eu e você vejamos a justiça dele. Aí você me perguntaria, mas pastor, mas por que isso? Não seria bom
que Deus permitisse que a gente visse a justiça dele para que a gente pudesse crer que ele é justo? Na verdade, não é bom. Não é bom que a gente veja a justiça de Deus. Por quê? Principalmente se você tá com problema com alguma pessoa e essa pessoa começa a sofrer, sabe o que você vai fazer? Ah, que legal! Agora, tá vendo? Agora você está pagando. Esse é um sentimento de vingança. É um sentimento de vingança. E isso não é bom. Então, por isso que é bom a gente não saber. Agora, você crê que Deus vai fazer justiça, nós temos que crer pela fé. Então, nós não podemos ficar preocupados se vai ter justiça ou não. Nós temos que ter a certeza que vai ter justiça, porque Deus vai fazer justiça. Na verdade, voltamos ao ponto. Entregar a Deus e descansar. E voltamos ao ponto. Esse é o ponto mais difícil para cada um de nós, né? A entrega total. Abra sua Bíblia aí em Gálatas, capítulo 3, versículo 7. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ou seja, Paulo, quando ele falava aqui, ele falava do pacto. Os que são do pacto, os verdadeiros filhos de Abraão, não são sozinhos seus descendentes biológicos, mas também os que confiam em Deus e que Cristo fez por eles. Pela fé somos aceitos como filhos de Deus. O pacto que Deus fez foi com Abraão, foi com o povo de Israel. Então, por mais ciúmes que você possa ter, ou eu possa ter, do povo de Israel, eles são o povo escolhido. A raça eleita. A raça eleita, sacerdócio real. Aí voltamos para a vinda de Jesus. Jesus, ele fez, quando você e eu aceitamos ou entregamos a nossa vida para ele, ele faz com que nós sejamos enxertados nesse pacto. Possamos fazer parte desse povo de Israel. Então, isso que a princípio era uma exclusividade do povo de Israel, deixou de ser com a morte e a ressurreição de Jesus. Por quê? Porque Jesus veio e separou o véu e separou toda a lei, e aí nós começamos a época da graça, e nós começamos, quando nós aceitamos a Jesus e entregamos a nossa vida a Ele, nós passamos a fazer parte desse pacto, e nós passamos a viver as promessas de Israel na nossa vida. Imagina que presente nós temos de fazer parte de uma coisa que, na verdade, nós não temos nada assim de comprar o nosso título, não tem como fazer nada para merecer ou fazer parte, ou ter uma membresia, por exemplo. Mas pela graça, por Jesus, ele veio e abriu esse caminho para nós. Na verdade, a nossa membresia é o sangue de Cristo, né? É. A nossa membresia, a nossa sociedade é o sangue de Cristo. Então, com o sangue de Jesus, né, através do sangue de Jesus, nós fazemos parte. O preço foi pago na cruz. É isso aí. Deus é fiel. A natureza da fidelidade de Deus. Qual é a natureza da fidelidade de Deus? Abra aí a tua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Ou seja, a natureza da fidelidade de Deus é a lealdade aos pactos. Deus, ele é leal, ele é fiel aos pactos. A fidelidade de Deus é demonstrada por sua lealdade aos pactos e alianças que ele fez ou que ele faz. Deus jamais irá voltar atrás em um pacto feito com os homens.
ele mantém até 1000 gerações daqueles que fizeram um pacto com ele. Agora, veja bem, para que você tenha essa lealdade do pacto, se você assistir a pregação de domingo sobre fidelidade, você vai ver que eu falo que a fidelidade é uma via de duas mãos. Então, é Deus para conosco e nós para com Deus. Então, eu não posso só esperar a lealdade do pacto de Deus. Eu tenho que fazer a minha parte também. Então, eu tenho que ser leal a esse pacto. Se eu E quiser fazer parte do pacto, não é? também. E já começamos aqui, porque quando nós conhecemos mais a palavra, nós conhecemos mais esse Deus, nós andamos junto com ele, e aí nós estamos em sintonia com ele. Eu acho, espero. É o que eu desejo a todos. Pois é, isso é algo individual, né? Isso é algo individual. Nós não podemos estar nos relacionando com Deus na coletividade. Na coletividade, quando a gente vai na igreja, ou vai numa comunidade, quando a gente está, quando Jesus falou, onde tiver 2 ou 3, lá eu vou estar, nós estamos falando de adoração, nós estamos falando de crescimento, nós estamos falando de comunhão. Agora, quando você fala de pacto, pacto é algo individual. Então, o pacto que Deus teve com Abraão foi com Abraão. O pacto que Deus tem com você é com você, e comigo é comigo. Ou seja, é completamente individual. Deuteronômio capítulo 32, versículo 20. E disse: Esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são raça de perversidade, filhos em quem não há lealdade. Ou seja, aqui Deus, Moisés, quando escreveu o Deuteronômio, ele já estava dizendo, né, escrevendo o que Deus estava dizendo. Olha, esses caras aí não são fiéis, eles não são leais. Contudo, Deus esconde o rosto daqueles que não têm fidelidade. Deus esconde o rosto. Ou seja, aqueles que não correspondem à sua própria fidelidade e que não têm compromisso com o pacto de Deus. Deus simplesmente esconde o rosto, Deus simplesmente deixa a pessoa caminhar. Ou seja, tem que haver uma lealdade no nosso pacto com Deus. Então, a coisa é assim, a gente ouve muitos pregadores dizendo, não, porque Deus é amor, Deus é misericórdia. Uhum, isso é tudo verdade, mas Deus também é justiça. Então, quando você tem um pacto com Deus, você deve honrar esse pacto, né? Você deve ter um compromisso, você deve ser fiel. Senão, de verdade, Deus vai virar o rosto para você, é o que diz a palavra dele. Ah, pastor, mas é, eu nunca ouvi isso. Pois é só ler a palavra, querido. A gente lê e aprende, né? E a gente vai caminhando. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Ou seja, a fidelidade de Deus, ela é proclamada eternamente. Ou seja, os céus proclamam a fidelidade desse Deus que é eterno e continuará na volta de Jesus e no julgamento do grande trono branco. Ou seja, Eu quase falo branco, ai, branco. branco, aí já. Mas assim, quando fala de fiel e verdadeiro, ou seja, se ele não volta atrás, o que ele tem nas promessas do que acontece com quem não tem ao filho, que quem não tem ao filho não tem ao pai. Então, ou seja, vai acontecer
porque ele é um Deus que não vai mudar. Pois é, isso aí prova mais uma vez, né, que tem uma linha de teólogos que diz que na última hora Deus vai mudar a regra do jogo. Eles creem que na última hora Deus vai falar, olha, vamos salvar todo mundo e está tudo certo. Como se Deus fosse brasileiro, né? Que dá um jeitinho em tudo. Não, isso não vai acontecer. Por quê? Porque se você conhece um pouco da Bíblia, se você conhece um pouco desse Deus, dos pactos, das alianças que ele teve, se você conhece um pouco das promessas dele, olha, tudo que ele prometeu, ele vem cumprindo. E é até um pouco engraçado falar assim, ele podia ter falado que ele era um advogado, né? Um advogado que vai lá e foi, mas ele se coloca como um juiz, ele vai julgar. E um juiz não pode ser parcial, Ou seja, nem... vai ser um juiz imparcial, né? Então, realmente, ah, 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 nós temos que estar com essa definição muito fresquinha na nossa cabeça sobre a fidelidade de Deus, né? Ele é fiel e ele vai fazer as coisas, tudo o que ele prometeu, ele vai cumprir. Ele não é homem para mentir, né? Como tem o louvor que fala isso, então ele não vai voltar atrás e nem faz mentira e nem tá fazendo um papo brando para cada um. É isso aí, né? O tamanho da fidelidade. Qual é o tamanho da fidelidade do Senhor? Abra sua Bíblia em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A fidelidade de Deus não tem fim. Ela não tem fim. Não adianta você e eu falarmos qualquer coisa, ela não tem fim. O ser humano é tão pecador e infiel, e as promessas e pactos que fazem com Deus, aquelas promessas que nós fazemos com Deus, mas pela graça e misericórdia de Deus, nós não somos consumidos. É pela graça e misericórdia. Porque muitas vezes nós prometemos, nós fazemos aliança, nós fazemos pacto. Quando a gente toma a Santa Ceia, né? Toda ceia a gente renova o nosso pacto com Deus e com Jesus. E muitas vezes a gente não cumpre, né? Então, com toda a nossa infidelidade, Deus ainda, ele é fiel e ele não nos consome. Amém. E ele consome porque nós temos a passagem na Bíblia, quando eles estavam no deserto, né? Tem Ananias, creio que também foi consumido. Bom, de qualquer forma, tem uma passagem na Bíblia que fala que foi um fogo consumidor. Então, essa é a sentença que tem lá. Então, não vamos brincar com esse fogo, não. Abra sua Bíblia em Salmos capítulo 36, versículo 5. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade. A fidelidade de Deus, ela é extensa. Ela é extensa, né? Ele fala aqui, Davi está falando aqui, né? Chega até os céus e até as nuvens. A gente estava vendo um comentário hoje de um teólogo falando sobre a existência de Deus. E ele falava um negócio bastante interessante, que ele falava assim, olha, na verdade Deus não existe. Como Deus não existe? O primeiro choque que a gente tem é esse, né? Como que Deus não existe? Deus não existe, porque eu não consigo definir Deus. Existe aquilo que eu consigo definir. Então, eu consigo definir um carro, eu consigo definir uma montanha, eu consigo definir as coisas, eu consigo definir o ser humano, mas Deus eu não consigo definir.
Mal conseguimos definir a nossa galáxia, onde está o Sol, onde está a Terra, Pois mas é. cada vez nós descobrimos que vai mais além. Então, outras galáxias, outros buracos negros, um monte de coisa que tem por aí, a gente não consegue achar o final disso. Que tamanho de coisa que é? Salmo capítulo 57, versículo 10. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Ou seja, a fidelidade de Deus ela é tão grande que o salmista não tem palavras para expressar e descrever o tamanho dela. Ele só consegue falar, "Ah, Deus é fiel." Né? A fidelidade de Deus é imensurável. Não dá para a gente definir, não dá para a gente tentar colocar um valor nessa fidelidade. Quanto vale essa fidelidade? Salmo capítulo 100, versículo 5. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Ou seja, a fidelidade de Deus ela é permanente. Ela é permanente. Apesar de nós sermos infiéis a Deus, Ele ainda usa de misericórdia e fidelidade para conosco. A fidelidade de Deus ela é permanente. Então nós estamos vendo aqui o tamanho da fidelidade, né? Para ver se a gente consegue mensurar isso aí. Não, ela é permanente, ela é infinita. Não dá para a gente mensurar isso aí. Não tem nem dimensão de tempo para definir, que dirá tamanho Pois é. para mensurar. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Ou seja, a fidelidade de Deus está em tudo e em todos, em todo lugar. A gente não consegue simplesmente separar, né? Moisés, escrevendo o livro de Deuteronômio, ele demonstra que a fidelidade e a justiça de Deus se manifesta em todas as coisas e em todos os lugares. Ou seja, a justiça de Deus, ela está em tudo. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque essa fidelidade de Deus pode nos complicar. Porque se nós somos infiéis, a gente pode estar complicado por causa dessa nossa infidelidade. Mas acho que você falou da definição, né, de que Deus está em todas as coisas. A definição no nome dele, na Bíblia, nós vemos na tradução da Revisada Almeida, e fala, quem é? Eu sou o eu sou. Deus é o eu sou. Ele é E acabou. não tem, E acabou. não tem outra definição. Não existe outra definição. Salmo capítulo 33, versículo 4. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ou seja, todas as palavras de Deus são retas e verdadeiras. Todas elas. Pode-se confiar nelas, pode-se confiar naquilo que a Bíblia fala. Ou seja, as palavras são retas, verdadeiras, e eu tenho confiança nela. Diferente das pessoas. Deus não mente. Diferente de você e de mim, Deus não vai mentir, Deus não vai enganar. Deus não mente jamais. Não troca as suas palavras, nem deixa de cumprir as suas promessas. Ou seja, Deus ele não vai deixar de cumprir nada. Ele não vai fazer uma injustiça. Deus ele não vai te trair, Deus ele não vai mentir para você. É exatamente o contrário do homem, né? O homem mente, trai, ele é injusto, ele faz um monte de falcatrua, mas Deus não. Deus está em tudo. Né? Podemos confiar nas palavras de um Deus que é santo, porque não há pecado nele. Confiar nas palavras de um Deus confiável, porque ele sempre cumpre aquilo que promete. Confiar nas palavras de um Deus que é imutável,
que não muda de opinião e as promessas que faz, ele cumpre. E aí nós vemos que nós estamos na imperfeição e Deus está na perfeição. É assim. E nosso processo de santificação é para chegar mais próximo dele. Amém. Deus é fiel, o poder em nossa vida. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus pelo qual fostes chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, o poder em nossa vida, o poder da comunhão. O poder da comunhão, a fidelidade de Deus nos convida a uma comunhão profunda com Jesus. Uma comunhão profunda com o Filho dele. Essa comunhão deve ser santa e pura, porque em Jesus não existe pecado. Então, aqui, esse poder em nossa vida é um poder de comunhão. Agora, imagina você como é interessante esse poder de comunhão. Como eu, pecador, imperfeito, posso ter comunhão com Deus que é perfeito, um Deus que é infinito. Eu sendo finito, ele é infinito. Então, isso é só pela graça de Deus. Pelo mediador que nós temos, que é Jesus Cristo. Ou seja, como é que eu consigo ter essa relação com Jesus Cristo? Essa comunhão com Jesus Cristo? Eu consigo ter essa comunhão através da misericórdia, através da graça do Senhor sobre a nossa vida. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que as possais suportar. Ou seja, o poder em nossa vida de capacidade. Ou seja, Deus, ele vai te dar forças. Né? Em uma cultura cheia de depravação moral e pressões, Paulo deu aos coríntios palavra de fôlego, firmes a respeito da tentação. Disse, primeiro, desejos errados e tentações são muito comuns a todos, de maneira que não pense que lhe acontece só com você. Não pense que vai acontecer só com você. Não é, é porque eu sou tentado. Não, não é só com você. Todo mundo é tentado. Segundo, Paulo está falando aqui, né, em Coríntios, né, para a igreja de Corinto, ele está falando, né? Em segundo, outros resistiram às tentações. E você também pode fazer. Então, tem tentações que o inferno traz para nós que outros já resistiram. Se outros resistiram, nós também podemos. É isso que Paulo está dizendo aqui, olha. Deus não vai te dar tentação que você não vai permitir tentação que você não possa resistir. Terceiro, toda tentação pode ser resistida porque Deus lhe ajudará. Ajudará quem assim esteja com ele, aquele que caminha com ele. Deus lhe ajudará a resistir à tentação, lhe ajudando. E como é que ele te ajuda? Não é? Deus lhe ajuda a conhecer aquelas pessoas e situações que lhe originam problemas. Você começa a reconhecer os problemas. Deus começa a te mostrar, Deus começa a te abrir os olhos. Né? Isso é através do Espírito Santo. Né? Segundo, apartando-se de tudo aquilo que você sabe que é errado e que desagrada a Deus. Se você sabe que é errado, se você sabe que está fora da vontade de Deus, não faça.
O Espírito Santo, né? Deus, através do Espírito Santo, ele te dá essa capacidade. Terceiro, escolher só o que é correto, porque a decisão é sua. A decisão é de cada um. Então você tem que escolher o que é certo, e é você que escolhe. Quarto, orar pedindo a ajuda de Deus e ouvindo a voz do Espírito Santo. Nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo. Acho que conforme nós vamos conhecendo um pouquinho mais da palavra, um pouco mais o que é Deus, fica também mais fácil de poder enxergar através de uma lente de Deus aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Né? Porque muita coisa a gente pode falar assim, porque é certo, é errado, mas porque todo mundo faz, então porque está certo. Então, o nosso conceito de certo, às vezes, também não é tão certo. Então, tem que ver pela lente de Deus para ver se aquilo realmente vai ser bom para você, né? E até discernimento do Espírito para a gente poder saber que lá tem alguma coisa que nos faz pecar, afastarmos mais de Deus. Então, a gente evita também de poder estar indo nessa situação. Por isso, fugir, né? Fugir do mal. Por isso, muitas vezes, a gente fala que o nosso foco tem que ser Jesus. Uhum. Né? Tem que ser a cruz de Cristo. Nosso foco não pode ser igreja, denominação, religião, tampouco uma pessoa. Nosso foco tem que ser Jesus Cristo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Pois é, esse é o quinto ponto. Né? Procurar a companhia daqueles que amam a Deus e que serão de ajuda em tempos de tentação, em tempos difíceis que você estiver passando. Fugir das tentações é o primeiro passo para a vitória. Ou seja, nós temos que andar com quem anda com Deus. Né? Pastor, então quer dizer que eu não posso? Não, você pode tudo, querido. Você pode tudo. Você que tem que saber qual é o seu limite. Então, se você sabe qual é o teu limite, você vai onde você quer e não vai permitir que o pecado tome conta da tua vida. Como nós comentamos, de ser mais parecido com Jesus ou ser mais parecido com o homem na sua maior imperfeição. Então, se a gente está buscando ser parecido com Jesus, temos que ir para onde nos leva a ser mais parecidos. Ou que sejamos parecidos e que as pessoas queiram conhecer esse Jesus e queiram se parecer como eu me pareço com Jesus, assim como Paulo fala, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Então, nós vamos seguir os exemplos mais do que tem que ser de Deus. Vamos andar com quem anda com Deus. Quem não anda com Deus não tem nada para acrescentar na nossa vida. Não, pastor, mas sabe o que é? Eu só estou dando um tempo aí para ver até onde ele chega, até onde ela chega. Não dá tempo não, querido. Dá tempo você estar dando permissão para que o diabo tome conta da tua vida e possa fazer você cair e perder essa relação que você tem com Deus. Bom, nós vamos parando por aqui e a gente vai continuar na próxima semana falando sobre a fidelidade de Deus na minha vida e na tua vida. Eu convido que você esteja com a gente, né? Convido que você esteja anotando os versículos e anotando as suas perguntas. Pode escrever para nós através aqui do YouTube mesmo, ou através das nossas redes sociais, e a gente vai estar encaixando essa tua resposta no próximo estudo ou quando a gente conseguir fazê-lo, ok? Que Deus te abençoe, que tenha um final de semana cheio da força, da unção e do poder do Senhor, e a gente vê no domingo, né? Domingo com um culto da família. Aleluia, culto da família. Vem com a gente, né? Vamos juntos, né? Esteja aí divulgando o Ministério Água Viva, Rádio Vineyard, esteja aí com a gente. Esse é um ministério que não é nosso, é o ministério do Senhor, que o Senhor colocou na nossa mão para que a gente estivesse administrando.
É isso que a gente está fazendo. Tá bom, querido? Fica na paz. Deus te abençoe. Tchau, tchau.